Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos uma última etapa do nosso estudo da estequiometria, tá? Que é uma estequiometria um pouquinho mais especial, que é envolvendo um reagente em excesso e também um reagente limitante. Galera, a gente chegou a comentar um pouquinho de reagente em excesso e reagente limitante quando a gente estava estudando leis ponderais, principalmente quando a gente estava estudando a lei ponderal de Proust, né? E a gente vai tomar ela como base para a gente fazer o estudo da estequiometria envolvendo reagente em excesso e um reagente limitante. Então, relembrando esse ponto, né, quando a gente viu lá Proust, né, a lei de Proust, lei ponderal de Proust, os reagentes eles sempre reagiam, né, em uma proporção constante, fixa e invariável. Né? E a partir dessa proporção que era invariável, era possível descobrir se existia algum reagente em excesso e quando nós tínhamos um reagente limitante. Tudo bem? Então, olha só, galera. Olha esse exemplo aqui. Quando eu falo para você, ó, 2 mols de hidrogênio, né, eles reagem proporcionalmente com 1 mol de oxigênio, ou seja, 2 mols de hidrogênio reagem completamente com 1 mol de oxigênio e formam 2 mols de água. Essa aqui é a sua proporção em mols, né? Eu tenho 2 mols de hidrogênio, né, vou colocar aqui, para 1 mol, né, de oxigênio. A proporção é essa, a proporção é 2 para 1. Agora, olha o que eu fiz aqui no meu segundo caso. Né? Você percebe que daqui para cá, o que você fez? Você dobrou a quantidade de hidrogênio, né? Eu coloquei aqui 4 mols de hidrogênio, porém, eu deixei a quantidade de matéria de oxigênio a mesma. Né? Eu ainda continuei com 1 mol de oxigênio. Né? Ou seja, aqui eu dobrei, eu multipliquei por 2, né? E aqui eu permaneci o mesmo valor. Então, claramente, a gente pode ver que aqui a proporção, né, na segunda reação, é de 4 para 1. Isso significa que você está fugindo à proporção correta a qual os reagentes reagem completamente. Tá? Então, a gente consegue ver também que o hidrogênio aqui nesse caso, ele está em excesso. Né? Quanto que ele está em excesso? Ele está em excesso aqui de 2 mols. Né? Está com 2 mol de excesso, né? E o reagente limitante, que é aquele que está em menor quantidade proporcionalmente, é o oxigênio. Tudo bem? Então isso significa que 1 mol de oxigênio ele consegue reagir completamente com 2 mols de hidrogênio. Com isso, nós formaremos 2 mol de água. E aí vai sobrar, né, 2 mols de hidrogênio. Por que vai sobrar? Porque simplesmente vai acabar o oxigênio. 1 mol de oxigênio vai reagir completamente com 2 desses 4 mols de hidrogênio. E aí vai acabar o oxigênio. E aí vai sobrar mais 2 mol de hidrogênio que não reagiram, que é o que estava justamente em excesso. Então, galera, um reagente em excesso é aquele que está em maior quantidade proporcionalmente. Ele está sobrando na sua reação. Agora, o reagente limitante é aquele que proporcionalmente está em menor quantidade. Tudo bem? Agora, galera, cabe a você saber reconhecer que é um reagente limitante ou reagente em excesso. Eu vou colocar alguns passos aqui para você seguir, para você descobrir isso mais facilmente, tudo bem? Mas é muito tranquilo, não se preocupe. Vamos lá. Para a gente achar um reagente limitante, como é que a gente vai fazer? Bem, o primeiro passo é a gente calcular, né, a quantidade a quantidade em mols de cada um dos reagentes. Mas lembre-se que um reagente limitante é todo aquele que limita a quantidade do produto formado, que no caso passado que a gente acabou de ver no slide anterior era água, né? Então ele limitava a quantidade de produto formado que será produzido em uma reação química. Tudo bem? Um reagente limitante, tá? Ele será totalmente consumido na nossa reação, tá? E vamos lá, e quando o reagente limitante acaba, aliás, né, a reação simplesmente para, né, mesmo tendo outros reagentes, que é justamente o que a gente viu no slide anterior. Né? No slide anterior a gente viu
que o reagente limitante ele reagiu completamente, né? Ele acaba, não existe mais oxigênio nessa reação, ele formou totalmente aqui água, mas você percebe que essa reação vai parar em 2 mols de água, né? Não formou mais do que 2 mols de água, né? Porque o reagente limitante limitou o que seria produzido de água, né? A quantidade que ele tinha, né? E aí sobrou, então a reação para mesmo sobrando reagente. Tudo bem? Mesmo sobrando algum dos reagentes, né? Por quê? Porque um dos outros reagentes acabou, né? O oxigênio, nesse caso aqui, ele acaba. Ele é consumido completamente, ele é consumido totalmente na sua reação. Isso é o que a gente fala que é um reagente limitante. É o que limita a quantidade do produto formado, ele é consumido totalmente na nossa reação, é aquele que está em menor proporção, né? E a reação simplesmente para quando o reagente limitante acaba. Tudo bem? Mas vamos lá. Como determinar especificamente o reagente limitante? Bem, o primeiro passo para você identificar um reagente limitante é calcular o número de mols de cada um dos reagentes, tá? Isso de cada uma não, tá, galera? De cada um. Deixa eu só fazer essa correção aqui, tá? De cada um dos reagentes, tá? Quando você calcula o número de mols de cada um dos reagentes, né, é possível saber proporcionalmente quem está em excesso e quem está em menor quantidade proporcionalmente, quem é o nosso reagente limitante, tudo bem? Então vamos lá. Depois que você calculou o número de mols de cada um dos reagentes, e galera, olha só um parênteses aqui. Vai ser reagente, tá? Não vai existir um limitante que vai estar no produto, tá? Como o próprio nome diz, é um reagente limitante, tá? Então você vai calcular o número de mols de cada um dos reagentes que ele for te dar, ok? Não dos produtos, só deixar claro isso. Vamos lá. O segundo passo é verificar proporcionalmente qual dos reagentes está em menor proporção. Esse cara que tiver menor proporção já será o reagente limitante. Ponto, você já achou. Então você calcula o número de mols, vê proporcionalmente, igual a gente fez no primeiro exemplo, quem é o reagente limitante, e depois disso você calcula, depois disso você já descobriu, né, na verdade, quem é o reagente limitante. Tudo bem? Beleza. Os outros reagentes que não forem reagentes limitantes, galera, vão ser considerados os reagentes que estarão em excesso. Tudo bem? E o que é absurdamente importante, galera, todo cálculo estequiométrico que a gente vai fazer posteriormente, todo ele deve ser feito sempre com base no reagente limitante. Eu nunca vou fazer nenhum cálculo com base no reagente que está em excesso. Eu sempre faço a minha estequiometria, ou a minha regra de 3, meu cálculo estequiométrico, sempre com os dados do meu reagente limitante, não com os dados do meu reagente em excesso. Ficou claro isso? Tudo bem? Então, ok. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício para a gente definir como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente vai proceder para a resolução de exercício envolvendo reagente limitante, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.